Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Tô aqui hoje com o Tidico para debater essa ausência do meia no São Paulo, que já tem dado o que falar e tá dando muito mesmo o que falar depois que o Muricy Ramalho se pronunciou a respeito do meia do São Paulo e como deve jogar, e que ele também teria escalado o Rames Rodrigues, mas não é a página Rames, é a página virada do meia. Tô falando sim do Oscar, que tem coisa nova aparecendo por aí. E nós tivemos também uma outra questão que também deu muita discussão em relação ao William Gomes, tá? Porque o William Gomes, o Eric, ele estava com previsão para nunca mais ser visto no São Paulo quando acabaram as Copas e o São Paulo não tinha mais que rodar elenco. Então o Eric, que não era nem banco do Rato, entrava o William Gomes, entrava Ferrarese no ataque. Depois do nada, o Eric, ele sumiria. Só que quem tá pagando o pato aí das eliminações das Copas é o William Gomes e o Eric voltou. Então isso também tem discussão. E Jamal Lewis, né? Acho que Jamal Lewis também tem muito o que falar dele aqui, porque as últimas notícias elas são desanimadoras em certo ponto. Então vem comigo aqui, deixa um like para dar uma moral no vídeo, se inscreva também aqui no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu faço questão de você por aqui. Tô com o Tidico aqui, Tidico, dá um bom dia pra galera. Salve, Juba, salve, galera. Bom dia aí pra todo mundo. É isso aí. Ô, Tidico, vem cá. O William Gomes, ele tá realmente pagando o pato porque pelas eliminações das Copas, né? Muito se falou que o William Gomes, ele poderia estar sendo preservado depois da eliminação para o Botafogo, porque ele sai no primeiro tempo do primeiro jogo, aí ele sai de maneira inexplicável. Ah, o William Gomes não estava jogando nada. Quem que estava, né? Quem estava jogando quando o William Gomes sai? O time não melhora sem o William Gomes, essa que é a verdade. E depois, quando volta para o Brasileirão, contra o Corinthians, o William Gomes sequer entrou. Isso que vale a pena também falar, porque entraram Eric, tem alguns jogadores que entraram ali no ataque, mas o Eric foi o primeiro, o principal a entrar, André Silva, e quem não entra é o William Gomes, o que causa um certo espanto para muita gente que apostava que o William Gomes era o próximo fenômeno da equipe de base do São Paulo. E aí, você tem alguma notícia atualizada aí ou só precisamos entrar nas nossas opiniões? Que tem uma notícia, né, que o Zubeldia Tenho, tenho, pode ter sua tenho, preferência. Qual que é? tenho, Fala pra tenho, mim. tenho, tenho. Isso em relação ao William Gomes, essa preservação do William Gomes é mentira, tá, Juba? Tá escancarado que isso é muito mais uma escolha técnica. Escolha E do que fique técnico. claro, essa mentira não vem de dentro do São Paulo, né, o São Paulo Não, não não, se não, não, não. Isso, pronunciou. isso é o que vem falando em lugares assim que não, infelizmente não dá nem para levar em consideração. Não tem nada a ver em relação a preservar o William Gomes, mesmo porque todo mundo sabe que contra o Corinthians seria uma, não é certeza, mas seria uma ótima oportunidade para o William Gomes com dois a menos, porque assim, a gente entende que o William Gomes, a gente gosta do Eric, mas a gente entende que o William Gomes tem mais qualidade que o Eric Sim. em passe, no final, na conclusão final, o William Gomes é mais jogador. Então, a maioria do torcedor São Paulino entende que contra o Corinthians seria uma baita oportunidade para o William Gomes recuperar a confiança, fazer um gol, dar uma assistência. Então, isso não tem nada a ver. E tem sim, dentro do São Paulo, tem um censo acontecendo lá por parte da comissão técnica, não é nem não é nem por parte da diretoria isso aqui, é por parte da comissão técnica. Uma certa satisfação em relação à atuação do Luciano no jogo contra o Botafogo, aquele jogo fatídico em que ele coloca o Luciano no lugar do William Gomes e no jogo contra o Botafogo e contra o Corinthians. Então, eles estão com um sentimento ali de ok, acertamos em voltar o Luciano para o time titular. E é isso que vai permanecer e é isso que vai continuar por enquanto. A diretoria atende o pedido do Zubeldia. O Zubeldia, tudo que ele pede, a comissão técnica no momento, e não são reforços. O Zubeldia, uma coisa é, ele não está reclamando tanto da agenda. São Paulo agora tem um jogo por semana e ele não está pedindo tanto por reforço. Ele não pede reforço. Ele quer continuar trabalhando com o que ele tem na mão. E pelo que nós estamos vendo, pelo pedido que ele faz para a diretoria ele quer que as coisas continuem igual, ele quer que ele tenha que ele continue com a total liberdade para colocar a mão no time como ele vem fazendo. E aí o que ele pede é nós vamos dar a volta por cima, nós sabemos o que estamos fazendo e muito provavelmente, quase 100% de certeza que continuará igual. Comissão técnica está É, satisfeita com o Luciano e o esqueletão ali, sim. Juba, só rapidinho, o esqueletão do time
o Alan Franco não vai jogar contra o Cuiabá e tal. Independente dos desfalques, das lesões, gente, o esqueletão do time continuará exatamente o mesmo. Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo e Bobadilha, Luciano, Rato, Lucas e Caleri. O São Paulo não sofrerá alterações. É o que o Zubeldia pede. Liberdade total nas suas escolhas e da sua comissão técnica para ele continuar o mesmíssimo trabalho. Sim, certamente o técnico do Lanús aí, do LDU, ele não vai reclamar do elenco do São Paulo, né? E tendo um jogo por semana, não dá para reclamar do calendário também. Tem algumas desculpas que ficaram lá para trás, né? Agora a desculpa de não ganhar o Brasileiro é porque já dispararam muito os outros times e que é muito difícil e o São Paulo não tem o devido elenco para isso. Porque quando chegam as peças, como o caso do Jamal Lewis, do Santiago Longo e de qualquer outro jogador que chega no São Paulo, como o Marcos Antônio, e aí dá para passar o dia aqui falando, ele vem para ficar no banco. Ele vem para não entrar. E não importa quanto que tá jogando de bola aí o Luiz Gustavo, não importa o Wellington, não importa quem tá jogando mal, importa que não terá mudanças. Isso que você falou do Luciano aí é uma coisa que para mim é pesadíssimo, sabe? Porque nada contra o Luciano, mas tá claro para todo mundo que as eliminações, elas precisam de uma resposta. Quando você promete um ajuste fino após a eliminação da Copa do Brasil para o Atlético Mineiro, da maneira passiva, triste, sabe, cinza, modorrenta que foi, você precisa fazer um ajuste fino. E isso foi prometido em coletiva. Isso foi prometido pra gente. O ajuste fino foi tirar o Luciano e colocar o William Gomes, e não foi nem primeira oportunidade. Estava claro que o William Gomes ia sair do time, pagar o pato, saiu. Não tem nada de William Gomes no São Paulo, não existe Luciano no banco. O que foi um teatro, um teatrinho. Tentaram manipular os São Paulinos, um espetáculo de marionetes, que somos nós, a marionete, manipulados pelos dedos ali, com cordinhas amarradas nas costas, nos braços, e pronto. E aí colocaram o Luciano no banco aqueles 45 minutos. E é o máximo que vai ter. O resto é nenhuma mudança. Quando fala do jogo do Corinthians, esse 3-1, que camufla um pouco sim da realidade, quase tomamos um empate com 2 homens a mais, é claro que era para o William Gomes ter jogado, é óbvio que era para o William Gomes ter jogado, mas o William Gomes ele não vai ter a chance que vai ter o Ferrarese e o Sabino, Juba, jamais. só um parênteses, teve mudança, né? Nós vimos um pouco Não, antes da eliminação da Libertadores, o William Gomes estava, né, assumindo uma posição de titular. Agora já está definido, o não, martelo está. não teve mudança, não teve Não, mudança, me ele estava desculpa, vindo jogando é titular. uma mudança para inglês ver, é uma Não, tudo mudança de bem, má tudo vontade, bem. é uma Só que mudança, agora. escuta, é uma mudança que dura 45 minutos, é uma mudança que não existe. Não acredito que o William Gomes algum dia ameaçou o cargo do Ah, Luciano no não, São Paulo. tudo bem. Não acredito. Não teve Só que agora, mudança. E não só que agora importa o quanto. Ó, não, de forma oficial, o Luciano não, volta para oficial a não, porque titularidade. oficial não, porque assim, nada impede do William Gomes entrar no próximo jogo, nos 30 do segundo tempo, e nós vamos ter que ouvir que, olha lá, o William Gomes entrando. Não vai entrar no finalzinho, é um jogador reserva. Quando o Luciano cansar ou machucar, podemos ter o William Gomes, e olhe lá, é o máximo que vai ter. Não tem mudança. E o Jamal Lewis é um cara que tá pegando muito aí na preocupação. No último jogo, ele roubou a cena, tal qual o Sidorf fez quando jogou, acho que no Canindé, que o Botafogo jogou contra a Portuguesa, se não me engano, no Canindé. Acabou o jogo, o Sidorf ele foi treinar. Apagaram as luzes do Canindé, ele ficou treinando, correndo lá no Canindé. Acho que era o Canindé, 90% de certeza, mas não é certeza. E aí o Jamal Lewis ele fez a mesma coisa agora, lá em Brasília, quando acabou o jogo contra o Corinthians. Acabou o jogo, ele foi correr no campo. Pode ser para chamar atenção? Pode, mas pode ser também uma característica de um europeu interessado na parte física, na parte tática, estar 100%. O Seedorf é europeu, ele é holandês, e o Jamal é irlandês, também da Europa. Então pode ser que nós tenhamos contratado um cara da Europa, que ele pode não ser um primor tecnicamente, pode não ser o Marcelo Tuelve, o Marcelo do Fluminense, no auge do Real Madrid, concordo, não é o Jordi Alba do Barcelona, concordo, mas é um cara que para tirar a posição do Wellington já deveria ter feito, porque o Wellington ele não está jogando absolutamente nada, e se não bastasse o Wellington já não é mais jogador do São Paulo. Daqui 2 meses o Wellington não é mais do São Paulo. Então por que o Wellington ainda joga? Por que ele disputa um título que muda a história do São Paulo? Essa Libertadores não é culpa do Wellington a eliminação, mas o que impediria o Jamal Lewis de ter mais tentativas do que o Wellington e acertar um cruzamento para o Caleri, fazer um gol num lance cruzado de efeito sem querer?
o Wellington ele sequer tenta, ele sequer passa do meio campo. Então não colocar o Jamal Lewis e ser eliminado na Libertadores já é motivo sim de sobra para ficar desesperado com a falta de mudança, a falta desse ajuste fino. Olha o quanto está custando para o São Paulo as eliminações. Dá o quê? 200 e poucos milhões de reais de perda de dinheiro que você poderia, né, ter entrado nos cofres. Não vai entrar, porque o São Paulo está eliminado de tudo. Então, assim, não temos hoje a mudança. Santiago Longo também não entrou e o Luiz Gustavo ele entregou um gol na Libertadores. Não quero chegar aqui culpar o Nestor pelo pênalti perdido, culpar o Lucas pelo pênalti perdido, culpar o Caleri, culpar o Luiz Gustavo de maneira individual. Mas a verdade é que, pelo menos pro lugar do Wellington e pro lugar do Luiz Gustavo, jogadores foram comprados para ocupar essas posições e Mas, ô não Juba, entraram para jogar. isso aí que você está falando já é uma grande crítica por grande parte da torcida, né? A torcida queria algumas mudanças, por exemplo, do Luiz Gustavo, do Rafinha, do Wellington, do Luciano, até mesmo do Rato, né? Que não vem bem. O Rato é um jogador que a torcida gosta, mas é um jogador que também não vem bem, que poderia sofrer alguma alteração. Isso é uma grande crítica ao trabalho do Zubeldia por parte da torcida, mas parece não incomodar a diretoria. E aí, o Zubeldia, ele deixa bem claro, né, com algumas escalações, algumas substituições, grande resistência à mudança de convicções. Então, por mais que chegaram reforços, por mais que o time, né, a gente esperava outros resultados na Copa do Brasil e na Libertadores, ele não irá mudar. E tem uma outra situação que envolve diretamente o Jamal Lewis, que a gente vê o Wellington como um jogador de altíssima confiança dele, né? Até mesmo o Rafinha. Aí eu não sei o quanto o Zubeldia considera a intensidade, mas o Rafinha é um jogador de altíssima confiança para ele. Luciano talvez seja o preferido, que ele acha que mais renda no elenco. E o Wellington, ele já falou publicamente que ele adora o Wellington, que o Wellington é o lateral esquerdo dele. E na ausência do Wellington, a gente vê ele priorizando, trabalhando com o Michel Araújo, que já entrou em diversas posições. Hoje, a gente entende que seja o lateral esquerdo reserva, né, o ala esquerdo reserva, impactando diretamente em uma possível entrada do Jamal Lewis, que é um reforço. Então, tudo que ele nos passa é que não vai mudar. É aquilo que eu falei para você. O esqueletão aí, a base dele já está montada. Vide o último jogo. E aí, nós temos esse um jogo por semana agora, que agora o brasileiro virou as nossas Copas, né? O brasileiro virou a força total, o São Paulo indo com o time titular. Nós vimos no jogo contra o Corinthians ele ir com um time que ele entende ser o ideal, como que ele ia nos jogos principais da Copa do Brasil e da Libertadores. Com aquele quarteto no ataque, né? Luciano de meio atacante, Lucas na ponta direita ou esquerda, intercalando com o Rato, e o Caleri. Mas assim, o time dele já está montado, ele entende isso ser o ideal e muito provavelmente, quase que 100% de certeza, que não haverão mudanças, não haverão alterações nesse time titular do São Paulo, principalmente agora, que o São Paulo só disputa a Libertadores. E a diretoria, junto da comissão técnica, já deixaram claro que não tem interesse nenhum em título. Não é que não tem interesse. O foco não é o título do Campeonato Brasileiro. O objetivo do Zubeldia, da comissão técnica, já estipulado pela diretoria, é simplesmente se classificar para a Não, Libertadores. isso é papo de covarde, tá? Isso daí é papo de derrotado, que fala assim: "Ah, o Mas brasileiro agora já não é mais realidade". Então isso para mim não cola também. Se tem chance de ganhar, tem que jogar para ganhar. Não, nada justifica para mim você perder esse brasileiro agora, depois desse ano patético que o São Paulo fez aí, e ainda achar que isso tá de boa, né? Pra mim não vai colar aqui. Pelo menos o Muricy Ramalho, ele foi a público falar sobre o meia no São Paulo. Ele foi dar uma entrevista e ele é perguntado sobre o Rames Rodrigues, né? Eu não vou aqui me alongar sobre Rames Rodrigues, página virada, quero esquecer que o Rames Rodrigues jogou no São Paulo, como acho que é o sentimento da grande maioria que vocês que olham nos meus olhos aqui. Mas nós temos que falar sobre meia no São Paulo, porque o São Paulo está em vias de emprestar o Galopo, o São Paulo mandou embora o Rames, fez questão de rescindir o contrato, até aí tá tudo bem. Mas quem que vai ser o meia do São Paulo pro ano que vem? Ou nós vamos ter mais um ano patético ano que vem, igual nós tivemos esse ano aqui? Porque o time do São Paulo, se eu não me engano, tem um goleiro razoável que é campeão da Copa do Brasil. Não é excelente, um primor, mas é campeão da Copa do Brasil. A zaga é um primor. Alan Franco e Arboleda pode somar as zagas melhores do Brasil aí que não chega perto de Arboleda e Alan Franco.
certo? Igor Vinícius, Rafinha, laterais normais de tudo, como todos os outros times. Ninguém tem um lateral voando no Brasil direito. Esquerdo, compramos o Jamal, temos o Wellington, tá mais ou menos na média. Quando chega em volantes, Alisson, Pablo Maia, Longo, Luiz Gustavo, Bobadilha, Marcos Antônio, temos mais volantes que os outros. Chega no ataque, Caleri, Lucas, Ferreirinha, William Gomes, Luciano. Temos um ataque muito bom. André Silva, temos um ataque ótimo, Eric. Todas as posições com 2, 3 para cada posição. Que tem. O que nós não temos é o meia. Então é no meia que nós temos que cobrar agora. E o técnico do São Paulo, ele é capaz de escalar o meia? Ele tem essa capacidade? Quando o Muricy vai no programa do rapaz lá, o Garbi, Duda Garbi, ele fala assim, ó, o Rames é um futebol de aproximação. Ele toca e vai buscar no pé, não é para correr, para marcar. Ele quer fazer aquela triangulação, aquele tapa aqui, toque e vem, aproxima do cara, pega a bola e cria uma jogada que ninguém tá vendo. O Muricy falou que ele era exemplar dentro do elenco, falou era um cara muito legal, não incomodava ninguém, treinava todos os dias, não dava trabalho nenhum. Então, assim, as histórias que chegavam na oportunidade era que o Rames, ele não prestava para nada. Então eu fico pensando, o Benítez não prestava para nada. Era um cara machucado, contundido e tal. O Patrick era um cara gordo, folgado, era o que vinha pra gente, né? O Rigoni nunca jogou bola, foi um acontecimento sem querer aí e tal. Aí vai indo, você vai indo a fundo, buscando mais, você chega no Rames Rodrigues, que a princípio era um mau caráter, que jogava no São Paulo, e aí o Muricy vem e desmente toda a história. Então, se o São Paulo comprar agora o Oscar, por exemplo, que é um dos meias muito possíveis do São Paulo contratar, o Oscar é um cara que se declarou para o São Paulo, o Oscar é um cara que quer voltar para o futebol brasileiro, o Oscar tinha o Flamengo, né, como um dos times prediletos a contratá-lo, que preferia, que queria o Oscar, não que o Oscar quisesse, mas um time que queria contar com o Oscar era o Flamengo, e o Flamengo depois disso ele foi lá e comprou 500 jogadores. O Botafogo, idem, né, que são os times que aparecem sempre para atropelar o São Paulo, para atravessar as negociações. O Botafogo montou um timaço e o Flamengo também. Então o Oscar, voltando para o Brasil, ele mesmo abriu as portas para o São Paulo. Ele falou, a maneira que eu fui embora, eu fui de vilão, mas eu não era vilão. É o que Acho o que eu Oscar posso, fala. acho que eu posso falar melhor que você sobre essa situação, Juba. Então fala aí, fala aí. Depois eu quero falar do medo. Então, antes disso, eu só vou falar uma coisa. Antes de você falar, o São Paulo precisa de um meia. Todo atacante piorou sem o meia no São Paulo. Essa de intensidade que o Rames não tinha, nem o Benítez, no treino, no jogo, não cola mais. Não vai colar mais essa falta de intensidade. Enquanto o Rafinha for o capitão, o líder e o que mais joga, e joga o quanto quer nesse time de São Paulo, e o Luciano é o meia, a falta de intensidade não é mais desculpa. Fala pra gente aí a história do Oscar, por favor, meu filho. Essa também, Juba, é uma grande crítica, né, ao trabalho do Zubeldia em relação ao meia, né? Porque a gente vê os outros clubes usando. E aí você até vai poder falar melhor sobre isso, né? Fazer um comparativo dos clubes que estão bem no futebol brasileiro que usam meias. Mas o Não, todo time Oscar, usa meia. Todo time usa meia. Já que você deu o gancho, todo time usa meia. Veiga não é rápido e usa no Palmeiras, é multicampeão. Scarpa não é esse primor físico todo e é monstro. O Arrascaeta nunca vi marcando ninguém e é o melhor de todos. De La Cruz agora marca um pouquinho mais, mas joga. Era Everton Ribeiro voando baixo no Bahia. O Pochettino no Fortaleza, brigando o Garro, título. Garro no Corinthians, que é um monstro também, que joga pra caramba. Aliás, o Corinthians tem 3 agora, né? Com o Coronado, o Garro e também com o Depay, que não jogou o nada Memphis ainda. eu coloco como um atacante. O Coronado é muito bom e o Garro também. Sim, então assim, nós não temos meia. O Alan Patrick do Internacional tá voando desde o ano É, passado. Não todos os tá jogadores voando que de correr, ele não corre. Só que ele joga pra caramba, cara. Aquele cara tá jogando muita bola. O Monsalve e o Cristaldo agora no Grêmio, que chegou um centroavante, pode voltar o Cristaldo pra meia. Então os caras têm meias. Falar que não tem meia é mentiroso, tá? Essa é uma situação que preocupa muito no São Paulo e uma grande crítica. Uma das outras coisas, né, que é uma grande crítica ao trabalho do Luiz Zubeldia, porque ele coloca um atacante na meia. Só um detalhe, esqueci do mais lento de todos, que é o Paulo Ganso. Ganso, atual campeão da Libertadores, que fique claro. Vai lá, agora vai. Né? E aí, essa do Oscar, Juba,
é quase 100% de certeza que o Oscar voltará para o Brasil. Tá? Já está quase 100% acertado isso. E aí nós temos 3 times: Flamengo, São Paulo e Inter. Não acredito que vá para o Inter. Neste momento, Juba, grande probabilidade, grande possibilidade do Oscar ser o meia do São Paulo para 2025. Grande chance, por conta do que a diretoria já falou, o Casares já falou publicamente em relação a isso, que tem muito interesse do Oscar, e o São Paulo se prepara para trazer o Oscar, caso ele queira vir, caso ele queira voltar, e algumas atitudes e ações do Oscar dão a entender isso, porque ele fala abertamente, querendo limpar a barra, querendo limpar aquela história que ele teve com o São Paulo no passado com a torcida. Ele fala, não é bem por aí, tenho a vontade de voltar para o jogo do São Paulo, já fez postzinho em prol do São Paulo. Então o Oscar deixa muito em aberto um possível retorno. E ele faz uma das coisas que seja, né, uma das coisas assim que mais falam com a torcida e com esse São Paulo atual. É mostrar vontade, é não se importar tanto com valores. É claro, o Oscar vindo não é nada barato. E ele sabe que ele não vai ganhar nem no Flamengo o que ele ganhava lá fora. Eram valores astronômicos. Então o Oscar, ele está colocando, e acho que todo mundo entende aqui que o Oscar não precisa de dinheiro. É claro que ninguém. É óbvio que ele sabe quanto ele deve ganhar, quanto ele tem que ganhar, quando ele vai pedir. Mas dinheiro acho que não é um problema. Eu acho que não seja um problema com o Oscar. E aí neste momento, ele tá fazendo tipo o Hernanes, tipo o Lucas, numa possível volta. Ele está colocando muito mais o São Paulo à frente de valores financeiros. Então, nesse momento, eu não acredito no Inter. Eu acho que o Inter é carta fora do baralho pro Oscar. Está basicamente certo que ele voltará pro Brasil. Aí é Flamengo e São Paulo. E, para mim, grandes chances, muito provável que o Oscar voltará. Pode ser chances reais do Oscar ser reforço do São Paulo para 2025. Até mesmo no final de 2024 para 2025. E aí fica essa questão do meia. Vai jogar o meia? Com certeza. Gente, então é isso aí. Vamos trabalhar esse Oscar no São Paulo, que eu acho que vai dar samba. E o técnico que não quiser colocar meia no São Paulo mais, seja ele Zubeldia, Rogério, Carpini, qualquer meia, qualquer técnico que não quiser colocar meia no São Paulo, não vamos aceitar, né? Acho que é por aí, não é não? O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu! Valeu!